Fala pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo com mais um vídeo, né? Um vídeo, se você está vendo pelo YouTube, ou um áudio, se você está ouvindo o podcast pelo Spotify, com a Companhia de Talentos. A gente está fazendo uma série de conteúdos, né, para ajudar vocês a se destacar nos processos seletivos desse ano de 2021. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito quente, que todo mundo quer saber, todo mundo quer uma dica, todo mundo quer um hack, todo mundo quer um segredo e para se destacar nos processos seletivos. E hoje a gente está aqui com a Nicole Freitas, que é da Companhia de Talentos, que vai bater um papo com a gente. Seja bem-vinda, Nicole. Oi, Pedro. Oi, galera. Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer aí pelo convite, né? E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E já contando aí que não existe uma fórmula mágica que sirva para todos os processos seletivos, tá? Então, acho que é importante já deixar isso claro, né? Por quê? Porque cada processo seletivo é único, né? Cada cliente tem as suas próprias demandas, né? Então eu sei que às vezes vocês, como candidatos, têm a sensação, né, de que é tudo igual e às vezes até pode parecer, mas não, tá? Então cada processo tem as suas particularidades. Muito massa. Já começamos já com conteúdo que você já pode usar. Se tiver que assistir 2 minutos do vídeo, já sai com conteúdo. Mas, Nicole, Legal. vamos lá. Por onde começa? Como que eu me preparo para um processo seletivo? Sou um jovem que quer estágio, trainee, enfim. Perfeito. Eu acho que antes da gente falar, né, da preparação do processo seletivo, eu gosto de contar que o processo seletivo ele é como um funil, né? Então a gente tem as diferentes etapas do processo seletivo, né? A primeira etapa costuma ser uma etapa que tem o maior volume de pessoas inscritas e a gente vai construindo essas etapas para conseguir chegar ali, né, no candidato que tenha o perfil mais aderente com a vaga. Tá? Então, como que o candidato fica sabendo aí do processo seletivo, né? Bom, aí hoje em dia tem vários canais, né, que o processo seletivo é comunicado. Então, no LinkedIn, né, é um meio aí que está sendo super usado pelas empresas. Inclusive, se vocês ainda não fizeram perfil no LinkedIn, sugiro que vocês corram lá e façam, né, porque é super importante não só para procurar vaga, mas para a gente ir construindo networking, né? E trocando informações e compartilhando conteúdo. Então, tem LinkedIn, tem nos job boards, né? Então, nos sites aí de empresas que divulgam vagas, né? Como na Companhia de Talentos, então a gente está sempre divulgando vaga de estágio, de trainee, vagas efetivas também, né? E aí tem um monte de site que vocês podem ficar sabendo. O Pedro aqui também, né? Divulga um monte de processo seletivo, um monte de vaga. Então, assim, se vocês derem um Google ali, vocês já vão encontrar um monte de opção, né? E aí, o que eu gosto de dar de dica aqui, né? Nesse momento inicial de procura. Tem um monte de oportunidade de vagas em aberto, né? Mas se vocês forem lá e vocês se candidatarem para todas as oportunidades que vocês acham que vocês têm o perfil, vocês não vão conseguir se dedicar para todas elas com afinco, né? Ainda mais, Pedro, quando a gente fala de um programa de estágio, um programa de trainee, que tem uma série de etapas e que, de fato, exige uma preparação, né? Que a gente, imagino, vai falar daqui a pouco. Então, eu acho que é super importante vocês procurarem empresas que façam sentido para vocês, né? Seja em relação ao segmento, seja em relação à cultura, seja em relação aos valores, né? E como que vocês descobrem isso? Pesquisando, né? Então, entrar no site da empresa, ler notícias a respeito do negócio, né? Procurar pessoas no LinkedIn, por que não? Né, ver lá pessoas que trabalham lá, o que estão postando sobre a empresa. Glassdoor também tem um monte de informações sobre a empresa. Então, assim, tem que ir lá e pesquisar. Aí eu sempre gosto de sugerir que vocês façam uma lista aí, né, das empresas que fazem mais sentido para vocês. Legal, legal. Acho que a pesquisa é a primeira parte da preparação. Então, Perfeito. não atirar para tudo que é lado, conseguir filtrar dentro dos seus valores, mercado, experiência e tudo Perfeito. mais. E, ok, escolhi ali, putz, meu mercado é, putz, bens e consumo. Gostei dessas empresas, quero me preparar. Testes online, início, aquele fit cultural, como que funciona isso?
Perfeito. Então, vocês foram lá, vocês elencaram, né, essas empresas ou um segmento, né? E aí vocês vão lá e vocês vão começar a se candidatar, tá? E nesse momento de candidatura, o que que já é importante de vocês olharem? Primeiro, ver se vocês estão dentro dos requisitos do programa, porque é algo que pode parecer básico, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas não olham para isso e às vezes são reprovadas, né? E putz, por que que eu estou sendo reprovado, né? Nem tive tempo de mostrar meu potencial, nada, já recebi um não. Porque tu não está dentro dos pré-requisitos, né? Então, aí fica a dica do primeiro ponto que vocês têm que olhar. Se vocês estão no curso, né? Às vezes é divulgada ali uma lista de cursos, conclusão, né? De formatura, tem vagas que exigem inglês. Então, assim, deem uma olhada nisso, tá? E importante também, estejam com os dados de vocês atualizados, que nem nessa pandemia, né? Teve um monte de gente que teve a formatura postergada, né? Com a pandemia. Vocês lembraram de ir lá e atualizar os dados de vocês, né? Porque vocês podem estar sendo desclassificados porque vocês esqueceram de atualizar. Então, esse é um dado que é super importante também. Às vezes a gente não consegue contato com o candidato que mudou de telefone, mudou de e-mail e esqueceu de atualizar. Tá? Nossa. Então, essa é uma realidade. Não, é espantoso, porém, quando você fala, é muito claro, né? Porque, putz, mudança de data de formatura, troca de e-mail, putz, até vou sair daqui e vou olhar o meu também, porque putz, isso é muito importante, muito bom, muito bom. Localidade também, gente. Então, se vocês estão se candidatando, por exemplo, para um programa de estágio. E aí, por que que eu falo programa de estágio? Dou o exemplo. Porque o programa de estágio, ele tem a questão do vínculo com a universidade. Então, no programa de estágio, a gente realmente costuma olhar para onde o candidato mora e onde há a vaga, né? Claro, gente, falando aí num formato presencial, que não tem pandemia, que tem, né, que a gente não está falando de home office. Então, sim, a gente precisa cuidar onde o candidato mora e onde o candidato está se candidatando para a vaga. Então, no estágio, isso sim é algo que a gente precisa olhar. Quando a gente olha para o trainee, aí não, porque não tem essa necessidade, né, de estar, desse vínculo com a faculdade. Então, se o candidato vai ali e coloca, tem disponibilidade para viagem, tem disponibilidade para mudança, aí é isso que a gente olha, a gente não está olhando para onde ele mora. Tá claro, se você está colocando que você tem disponibilidade, pressupõe-se que você tem, né? Não faz a gente perder tempo e você também não perde tempo se candidatando para um lugar que não faz sentido para você, né? Por isso que essa reflexão inicial antes da candidatura, ela é importante, né? A empresa que eu estou me candidatando faz sentido, né, em termos de cultura, de valor, as atividades me atraem, brilham meus olhos, a localidade faz sentido, né? Se for um lugar diferente de onde eu estou morando, eu estou preparado, né, para ter que me mudar para lá, para daqui a pouco alguém que mora com os pais, para sair de casa, né, e viver esse momento sozinho. Então, acho que são informações importantes, né, que precisam ser pensadas. E aí depois, sim, né? Fez a candidatura, se inscreveu, beleza. Em geral, nesses programas grandes, né, e aí estou trazendo muito a realidade da companhia de talentos, a gente tem sim a etapa de testes ou etapa de assessments, tá? E aí eu não sei se todos vocês sabem qual a diferença entre o teste e os assessments, tá? Mas o teste, legal. O teste, ele pressupõe que tem uma resposta certa e uma resposta errada. Então, quando a gente olha para aqueles testes puramente de lógica, né? Então, aquelas perguntas mais matemáticas mesmo, né? Ou um teste de inglês, por exemplo, tem uma resposta certa e tem uma resposta errada. Então, isso é um teste. Agora, quando a gente fala de assessment, a gente está falando de outras coisas. Então, a gente está falando, né, por exemplo, na companhia de talentos do Genius e do Lifestyle, né, que olham para o perfil da pessoa, para o estilo de trabalho, ou Skyrise City, né, e o OWI, que também são outros assessments que a gente trabalha, que não tem uma resposta certa, uma resposta errada, tá? E o que eu gosto de contar, né? Por que as empresas têm usado cada vez mais assessment em vez de usar teste? Porque os assessments, eles não têm essa questão do conhecimento acumulado, eles não medem o conhecimento acumulado. Consequentemente, eles não privilegiam classe social, por exemplo, né? Quando a gente faz um teste
puramente lógico, um teste de inglês, aqueles candidatos, né, que estudaram nos melhores colégios, geralmente que têm melhores condições de vida, eles se saem melhor nesses tipos de testes. Por isso que, como as empresas estão trabalhando cada vez mais com diversidade, com inclusão, elas estão usando os assessments em vez de testes. Tá? E por que a gente precisa colocar, em geral, né, essa etapa no processo seletivo? Porque quando a gente está falando desses programas, né, que tem 20 mil, 25 mil pessoas, 30 mil pessoas inscritas, eles são uma forma da gente, né, continuar esse nosso funil. Então, tem as pessoas que se inscreveram, né, que é um número bem grande. A gente olha para os requisitos, né, é a segunda linha, então quem está dentro dos requisitos, e aí a gente vai para a terceira, que sim, a gente olha para o score, né, desses testes ou desses assessments. E aí, quando a gente está falando de assessments, a gente olha para o perfil que a empresa precisa versus o perfil que a pessoa apresenta. Por isso que, gente, não é porque, por exemplo, vocês foram reprovados num processo da empresa X que vocês vão ser reprovados no processo da empresa Y, né? Quando a gente está falando principalmente de assessment. Por quê? Porque essas empresas elas podem estar avaliando comportamentos diferentes, inclusive dentro da mesma empresa, né? Quando a gente olha para diferentes áreas, diferentes vagas, pode ser que a gente esteja avaliando competências diferentes. Tá? Então, é algo que eu gosto de trazer também, porque às vezes eu sei que vocês têm a sensação, né? Ai, tô sendo reprovada em todos os processos, né? Porque eu fui mal ali nos assessments e, tipo, isso tá me prejudicando. Mas como que você sabe, né, que é isso? Porque, na verdade, os assessments, eles não estão necessariamente olhando, né, para o mesmo perfil. Então, assim, quando vocês estão se candidatando para programas grandes, que tem grande volume, a chance de ser reprovado é maior porque tem muito candidato participando, né? Então, é óbvio que a gente precisa tomar decisões a partir disso. Incrível, Nicole. Acho que você trouxe de uma forma muito clara conceitos que geralmente são realmente dúvidas das pessoas. Pô, teste e assessment, por que existe, sabe? Muito legal, muito rico mesmo. Obrigado só por essa parte, já foi super bom. Que bom. Às vezes eu falo muito, então eu vou aqui me controlando para não falar tanto, porque senão eu engato a quinta e vou, gente. Me segura, Pedro. Não, tá tranquilo, você pode falar. Vamos passando, então, beleza, tem todos os assessments, como chega... Isso. Eu vou falar da etapa mais importante aqui, que talvez que a galera pergunta, que é a temida dinâmica de grupo. Como que o candidato pode se preparar, além, acho que do que você já falou, de pesquisa, que eu imagino que nesse momento ele tem que chegar com o material ali sobre a empresa, cultura, valores, mas dinâmica de grupo, qual que é a sua visão? Legal. A dinâmica em grupo, né, que também pode ser chamada de painel, né, porque o painel de negócios, ele não deixa de ser uma dinâmica de grupo também, até já contando aí para vocês qual é a diferença, então, quando a gente tem em um processo seletivo a etapa que a gente chama de dinâmica de grupo e quando a gente tem a etapa que a gente chama de painel de negócios, né? Quando tem essas duas etapas, em geral, é porque na dinâmica em grupo vai ter só a participação da consultoria, tá? E quando tiver o painel, vai ter a participação do RH e dos gestores da empresa, tá? Então, já esclarecendo aí uma dúvida que às vezes surge, tá? E aí, falando, né, especificamente dessa etapa. Qual é o propósito de uma dinâmica em grupo? Como o nome já diz, né? O trabalho em grupo, tá? Então, esse é o ponto que eu acho, talvez eu esteja falando algo óbvio, mas por que eu estou trazendo isso? Porque não são raras as vezes que eu estou avaliando uma dinâmica em grupo e os candidatos vão lá e resolvem se dividir, como se fosse um trabalho de faculdade, e aí dizer, vamos se dividir, cada um fica com uma parte, e aí vão lá e se dividem, né? E aí, gente, a gente não consegue olhar um trabalho em grupo, que é o essencial, né, de uma dinâmica em grupo. Então, assim, eu sei que talvez esteja falando uma coisa óbvia para muitos de vocês, mas talvez não para outros, tá? Então, assim, não se dividem. Eu já vi isso acontecer e, putz, super bem aplicado, muito bom. E assim,
uma dinâmica em grupo, ela tenta simular o dia a dia de uma empresa, tá? E os comportamentos que são avaliados numa dinâmica em grupo são comportamentos que são importantes para aquela empresa ou para aquela vaga que vocês estão concorrendo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, numa mesma empresa, os comportamentos que eu tô olhando numa turma não são os mesmos comportamentos que eu tô olhando na outra turma, tá? Então, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que para uma vaga, por exemplo, que eu tô uma vaga comercial, eu vou precisar provavelmente olhar para a questão da comunicação dos candidatos, capacidade de influência, né? Por quê? Porque é algo que a pessoa vai precisar usar no dia a dia depois. Quando eu estou olhando para uma vaga com perfil financeiro, por exemplo, eu não necessariamente vou precisar olhar para essa questão de comunicação, né? Para essa questão de influência. Eu vou olhar mais para a capacidade analítica, porque é algo que a pessoa vai usar mais no dia a dia. Tá? E, gente, isso aqui não é uma regra, tá? Eu estou dando exemplos para tentar deixar de uma maneira mais prática para vocês, tá? Então, assim, a dinâmica em grupo, ela tenta simular o dia a dia na empresa. Então, por exemplo, por que às vezes, né, numa atividade, quando a gente passa as instruções, a gente diz, tá, vocês vão ter 30 minutos para fazer isso, 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 e aí passou 10 minutos e a gente volta e diz, gente, olha só, o tempo foi reduzido. Em vez de 30 minutos, vai ser 20 minutos. Por quê? Porque a gente quer ver como que vocês lidam com imprevistos. Porque provavelmente naquela empresa vocês vão precisar lidar com imprevisto o tempo todo. É uma área que, né, tem essa questão de mudar atividade o tempo todo. Então, assim, a gente está tentando simular um dia a dia real na empresa, tá? Então, tanto o case está relacionado com isso, quanto as coisas que vão acontecendo ali. E isso já dá sinais para vocês, né? Então, se vocês saem desconfortável, né, de alguma forma, por exemplo, é uma dinâmica que, sei lá, vocês sentem que vocês estão trabalhando sob pressão. Vocês podem refletir a partir disso, né? Nossa, será? Provavelmente é um ambiente, uma empresa que o ambiente, né, o trabalho, vai ser um trabalho sob pressão, né? E aí, como que vocês se sentiram a partir dessa dinâmica em grupo? Será que se vocês se sentiram de uma forma desconfortável, isso pode ser um sinal para vocês de que essa empresa, né, ou essa área, talvez não faça tanto sentido, tá? Então, acho que é importante vocês também, depois de uma etapa em grupo, vocês fazerem uma reflexão, né, sobre aprendizado, sobre o que vocês se sentiram, como vocês se sentiram na etapa, né? Pedro, tu quer falar? Não, pode seguir. Eu acho que o raciocínio está ótimo de como, Perfeito. e principalmente essa parte da reflexão é algo que eu queria mesmo ouvir, o como fazer, assim. Ótimo. Sempre tem o feedback de todas as empresas, né? Isso, em geral tem, né, o feedback. Eu sou uma que eu gosto muito de, quando eu finalizo uma atividade em grupo, eu gosto de que os candidatos saiam da turma com alguma lição aprendida, com algo diferente que eles possam fazer, né, seja dentro do processo seletivo ou seja em outro processo seletivo, tá? Eu sei que na Companhia de Talentos a gente tem essa filosofia, mas às vezes não é possível. Por quê? Por uma questão, às vezes, de tempo, da agenda ser muito corrida. E por que às vezes, também, já respondendo uma dúvida aqui, que candidatos me perguntam, na empresa X eles vão lá e o consultor dá feedback para o candidato e na empresa Y não. Por que a Companhia de Talentos está sendo boazinha numa e malvada na outra? Gente, puramente porque uma empresa contratou o feedback e outra não contratou, tá? Então tem um pouco disso também, né? Que às vezes... E eu super entendo que para o desenvolvimento de vocês é importante essa questão do feedback. Eu também adoraria dar um feedback para todos os processos seletivos. Eu realmente me coço para não falar, mas é porque tem essa questão aí de orçamento, né? Porque a gente precisa de mais tempo, né, para conseguir dar um feedback para o candidato. A gente precisa ver de que forma a gente vai registrar isso, né, num sistema para eles conseguirem ter acesso depois. Então, isso de alguma forma é mais custoso para a empresa que contrata, tá? Porque exige mais tempo do consultor. Então, eu não sei quanto porque geralmente, tipo, eu quando estava prestando, né, você fica imaginando, nossa, a Companhia de Talentos não me deu feedback. Nossa, mas não é isso. Quando você fala de novo, por trás das câmeras faz muito sentido.
Que é um serviço, né? Perfeito. Isso, é um serviço. E aí, eu tô super falante aqui, mas é que eu tenho tanta coisa para falar para vocês que eu poderia ficar aqui muito tempo dando dicas, tá? Mas outra dica que eu acho que é imprescindível, assim, para essa etapa é a participação de vocês, tá? E aí, isso mesmo para pessoas que tenham um perfil mais tímido, mais introvertido, tá? Por quê? Porque às vezes eu vejo que os candidatos não participam da atividade em grupo, né? E aí, se vocês não participam, como que a gente vai conseguir avaliar vocês? Né? Como que a gente vai conseguir saber se vocês têm os comportamentos ou não esperados pela empresa? Tá? Eu sempre gosto de fazer uma analogia, né? Que a participação de uma dinâmica em grupo é como se a gente tirasse uma fotografia dos comportamentos, né? Ou fizesse uma filmagem dos comportamentos naquela meia hora, naqueles 40 minutos que vocês ficam com a gente, né? E aí, às vezes, vocês são reprovados, não é porque vocês não têm os comportamentos da empresa, né? Às vezes é porque dentro daquele tempo a gente não conseguiu observar. Por quê? Porque vocês não participaram. Então, assim, não tenham vergonha de se expor, de dar opinião, de discordar do grupo, tá? E assim, não é porque você está falando com mais frequência, você está ali com o papagaio repetindo o que os outros estão falando, que isso vai garantir que você está aprovado, porque não é isso, não é a frequência, é o conteúdo, é o que você está trazendo. Então, se você é um candidato mais introvertido, que você entra, que seja 3 vezes na atividade em grupo, mas aquelas 3 vezes que você entra, você traz um conteúdo que é super relevante, então o grupo tá ali, né, fugindo um pouco do tema ou esquecendo um pouco da atividade, você entra, traz o grupo para o foco, ou você vai ali e lembra, gente, vamos fazer a gestão do tempo, né, a gente não tá conseguindo organizar as ideias aqui dentro do tempo proposto. Então, é isso que de fato importa, não é necessariamente a frequência do quanto que você está falando, tá? Então, eu acho que desmistificando aí também, às vezes as pessoas acham, eu falei mais, eu tô aprovado. Não, mas o que você falou foi relevante ou você estava ali, né, repetindo as ideias dos outros, tá? Então, essa autorreflexão eu acho que é importante também, tá? E outra coisa que eu gosto de contar também, que às vezes os candidatos não se dão conta, é a questão de sala cheia, né? A gente tenta ter um cuidado muito grande para não fazer turmas grandes, porque para a gente não é legal também avaliar turmas muito grandes, né? A gente tenta deixar mais ou menos 6 pessoas no máximo numa dinâmica em grupo, tá? Mas o que acontece? Isso varia de acordo com o que é vendido para o cliente. Às vezes a gente vai lá e a semana toda tá observando um comportamento. Então, tá tendo muita falta, tá tendo muita desistência. Então, a gente analisa, né, o que está acontecendo ou os outros anos e começa a convocar candidatos a mais baseado nessa nossa experiência. E aí, às vezes, eu sei que está tendo 3 faltas aí todos os dias. Então, se eu preciso de 6, eu vou convocar 9. Às vezes acontece que em uma turma eu chamei os 9 e o que aconteceu? Os 9 apareceram, às vezes acontece. Caraca. E aí é ruim, né? É ruim para o candidato, é ruim para a gente também, mas às vezes é uma realidade, né? E aí, o que vocês podem fazer nesses casos, né? Quando vocês estão com a sensação de que a turma está grande, que a turma está um pouco desorganizada, vocês podem usar as ferramentas disponíveis, né? Então, no Zoom, né, no Teams, tem a questão de levantar a mão. Vocês podem fazer alguns combinados entre vocês. Gente, tipo, vamos combinar de cada um falar 2 minutos as suas ideias, depois a gente vai lá, faz uma votação. Enfim, usem as ferramentas que vocês têm a favor de vocês, tá? Para que vocês não se sintam prejudicados, né? Para que vocês possam, de fato, ouvir todos, respeitar, né, as ideias de cada um, tá? Isso é importante. Esse papel aí de mediador, né, de facilitador, ele é um papel super importante também, tá? Muito massa. Nicole, obrigado. Estamos chegando ao fim.
do nosso Sim, episódio. Talvez eu vou te convidar para gravar outro para falar sobre as demais etapas, porque eu achei muito massa. perfeito. Obrigado mesmo, viu, pelo Perfeito. conteúdo. Imagina, Pedro, eu que agradeço. Eu tenho várias outras dicas, de fato, para dar para vocês. Até desculpa, Pedro, se eu falei demais, mas Não, é porque eu acho que são muitas dúvidas que vocês têm, né? E faz sentido, acho que vocês têm que questionar mesmo, né? Vocês têm que entender e tem que fazer sentido para vocês também, tá? Então, Pedro, parabéns aí pelo trabalho, né? Incrível que tu tem feito. Tenho acompanhado aí, te seguindo no Insta e acho muito legal isso que tu está fazendo. Então, só agradecer de novo pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz, né, de ter participado. Espero ter contribuído e ter respondido várias dúvidas de vocês. contribuiu demais. Muito, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E, pessoal, e como a gente encontra, né, Nicole? Acho que o último ponto, né, a hora do jabá que a gente fala. Perfeito. Como que vocês me encontram nas redes sociais, é isso? No LinkedIn, imagina uma pessoa quer te adicionar no LinkedIn. Ótimo. Me adicionem no LinkedIn. Podem me adicionar, eu adoro trocar, tá? Nicole com dois L's e Bassani com dois S's de Freitas, tá? E eu fiz um Insta profissional há pouquinho tempo agora que eu tô dando várias dicas de LinkedIn, de currículo, inclusive de transição de carreira também, que eu fiz uma transição recentemente, então gosto de compartilhar, também vou compartilhar. E meu Insta é Nicole com dois L's e ponto RH. Tá? Então, quem quiser me seguir, pode me seguir também. Vou adorar trocar com vocês. Sensacional. Beleza. Obrigado, viu, Nicole, pela participação. E para vocês que estão aí, muito obrigado e até o próximo jogo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, feras. Tchau.